CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Este é o tema deste ano da Semana Nacional de Trânsito, mais um período de mobilização chamando a atenção para o assunto. E é sobre isso que eu converso agora com Renan Soares Júnior, psicólogo, especialista em psicologia do trânsito, doutor em psicologia da saúde e diretor de comunicação da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego. Bom dia, Renan. Bom dia, Daniela. É um prazer estar com vocês na manhã de hoje. E eu começo te perguntando justamente sobre esse tema escolhido, né? A sua responsabilidade salva vidas. O que a gente pode dizer para quem está aí no trânsito todos os dias, desde os motoristas até os pedestres, em relação a essa mensagem, Renan? Qual é a principal preocupação nesse momento? Desde os anos 60, a Organização Mundial da Saúde já chama atenção para a situação do trânsito, né, no mundo como um todo, e o Brasil é um dos 10 países que mais tem problemas em relação a acidentes e óbitos. E essa história toda, a solução dela começa com o comportamento do usuário, né? Então, seja ele pedestre, ciclista, motociclista, motorista, ou seja, né, a gente tem necessidade de trabalhar isso com as pessoas para que elas entendam que estar em segurança começa pelo próprio comportamento, né? Ou seja, então esse olhar para o outro, esse entender que o trânsito é um ambiente coletivo, né, ele precisa vir de cada um dos cidadãos em primeiro lugar. E você tem, inclusive, um estudo bem profundo, né, que faz parte do seu doutorado, os impactos do programa Vida no Trânsito na morbimortalidade no trânsito. O que a gente pode dizer sobre isso? Você tem números, você tem um estudo detalhado, quais são os resultados disso? Que mensagem a gente pode trazer em relação a isso? Então, em 2011, Campo Grande foi uma das cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde para receber este programa, né, que aqui no Brasil tem o nome de Vida no Trânsito, porque o Brasil, como a gente já disse, é um dos 10 países que mais tem problemas com o trânsito. E Campo Grande, à época, era a capital da região centro-oeste, que tinha uma problemática séria, mas que também tinha a estrutura necessária, política, de vigilância epidemiológica, para conseguir receber este programa. Então, esse programa ele ainda funciona, né? Ele teve essa primeira perna entre 2011 e 2020, e nós fizemos esse estudo entre 2011 e 2018. Ou seja, o que a gente constatou? O programa teve incidência, diminuição de número de óbitos geral, então a gente alcançou aquilo que era programado, né? Para você ter uma ideia, em 2011 nós tivemos 132 óbitos em Campo Grande, entre o local do acidente até 30 dias depois. Em 2018, esse número era de 87, quando a expectativa da OPAS era de 100, ou seja, então o programa ele tem resultados bastante efetivos nesse sentido. Diminuição de óbitos de motociclistas, de pessoas de 18 a 25 anos, que eram algumas das faixas mais específicas que a gente tinha. Então, as nossas taxas hoje de óbitos por 100 mil habitantes, elas estão muito abaixo do geral do Brasil, né? E estão mais próximas dos melhores países das Américas, por exemplo, como o Canadá, que tem 6 óbitos para cada 100 mil habitantes. Aqui em Campo Grande, em 2018, a nossa taxa fechou de 9,8 por 100 mil. Ou seja, está muito mais próximo do Canadá do que do próprio Brasil, que nesse mesmo ano teve 14,8 para cada 100 mil. Né? Então, o programa ele deu uma outra cara para o trânsito de Campo Grande, com ações relativas à saúde, né? E as pessoas podem estar perguntando, por que começou pela saúde? Porque foi onde o problema começou a estourar. Né? Então, a gente olha a emergência em Campo Grande, de cada 10 casos que vão para emergência, 7 são relativos ao trânsito. E aí nós temos um grande contingente de motociclistas, que é um dos fatores aqui específicos nossos, né? Então, não é que seja o motociclista, isso é bom a gente deixar claro, é o uso de motocicleta, pela vulnerabilidade que esse tipo de transporte oferece, né? Então, a gente pode observar que Campo Grande, né, trocando em miúdos de uma forma bem simples, tem feito a lição de casa em relação à saúde, tem conseguido se adequar àquilo que a Organização Mundial da Saúde pede em relação ao trânsito. Agora, é claro que a gente tem desafios, né? Muitos desafios ainda, embora Campo Grande tenha um trânsito relativamente tranquilo em comparação com outras capitais, mas a gente percebe
pontos de engarrafamento aqui na capital. A gente ainda está caminhando lentamente em relação aos corredores de ônibus, né? Eles estão sendo implantados, mas nenhum ainda está em funcionamento. A gente tem uma preocupação muito grande em relação a essas questões. Os semáforos inteligentes, a gente também já pode trazer alguma coisa em relação a isso, porque já estão funcionando. Mas, na sua opinião, né, o que é preciso? Onde nós precisamos avançar ainda nisso? Nós temos uma transição de modelo, né? Campo Grande hoje obedece a um modelo rodoviarista, tipicamente estadunidense, que inspirou uma boa parte das cidades brasileiras, né, a maioria delas, a partir da década de 40, década de 50. E o que se trabalha desde 1997, né, para que se atinja um trânsito considerado seguro, ou seja, trânsito seguro, aquele que não permite morrer nele, né, foi um sistema criado na Suécia chamado Visão Zero, né, mas existem outros que são chamados de sistemas seguros, ou seja, sistemas que tenham o que a gente conhece como ruas completas, que sejam seguros para pedestre, para ciclista, para motorista, para motociclista, para todo mundo, né? Então, Campo Grande agora, com essas inovações todas que você está falando, por exemplo, a gente tem notícia aí de verba que está vindo para integração de ciclovias, né? A gente tem essa questão toda dos semáforos inteligentes, as ruas com limite máximo de 30 km por hora, como a gente tem ali na 14, isso já vem sendo trabalhado também obedecendo aos critérios da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, todas essas ações, elas visam, até 2030, né, transformar o panorama no mundo todo e até 2050 fazer com que todos os países obedeçam este número de 0 mortes, né, que se trabalha lá nesse modelo sueco, que é a referência que a gente tem. Então, isso agora é um processo, ou seja, como é que a gente observa isso? Nós trabalhamos com o sujeito, né? Então, do indivíduo trabalhar o seu próprio comportamento, mas nós também já temos uma série de estudos internacionais que são categóricos em afirmar que o comportamento do indivíduo é determinado pela sua relação com o ambiente, ou seja, então o ambiente também precisa mudar, para que a gente tenha um trânsito mais democratizado, né, e mais seguro. Por quê? Quando a gente observa os números aqui, né, e uma boa parte do Brasil funciona desse mesmo modo, a gente vê que o crescimento da frota ele é muito maior que o crescimento da população. E também que o crescimento das vias, ou seja, não vai ter via para todo mundo. Então se caminha para que modelo? Para o caminho de São Paulo, onde um rodízio que existe lá já há muitos anos, se ele for retirado, a cidade trava porque não tem espaço para todos os veículos, né? E como é que se resolve isso? Fazendo justamente essa democratização da cidade, com o que a gente chama de mobilidade sustentável, onde a pessoa possa escolher ir a pé, ir de bicicleta, integrar a bicicleta com o transporte público, né? E sim, utilizar a motocicleta, utilizar o automóvel naqueles deslocamentos que sejam necessários. Mas então é preciso dar esta opção, né, para que as pessoas não sejam obrigadas a utilizar um transporte individual particular. Tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter mais ciclovia, por exemplo. Exato, isso implica numa série de modificações. Então a gente tem aí no horizonte, né, e no ano passado nós tivemos a 3ª Conferência Internacional de Alto Nível de Trânsito lá em Estocolmo, na Suécia, que startou a 2ª década pela segurança no trânsito, que é 2021-2030, ou seja, que prevê novamente a redução de 50% do número de óbitos e acidentes até 2030, né, para cada uma das cidades, dos estados e dos países, e que a gente tenha em 2050, né, observando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que são bastante conhecidos pelas pessoas, né, e também as metas globais de transporte seguro, para a gente conseguir chegar em 2050 com cidades que sejam seguras e abrangentes neste tipo de trânsito que não permita morrer nele. Então, quer dizer, isso aí é o que a gente tem em previsão para os próximos 30 anos. Quer dizer, as metas estão aí, como se fazer isso também está aí, agora é seguir e torcer para que as coisas realmente saiam do papel, né? Obrigada, viu? Renan Soares Júnior conversando aqui com a gente, psicólogo, especialista em psicologia do trânsito e doutor em psicologia da saúde, trazendo esse levantamento, todos esses dados e esses números que são importantes para que a gente realmente siga o que está sendo determinado, inclusive lá fora, e que serve como exemplo, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e, precisando, estamos disponíveis. Um ótimo dia. CBN Campo Grande.
Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.